A paz do Senhor Jesus, boa noite. Hoje nós vamos estar iniciando a nossa aula de número 10. Hoje nós temos como base, do título da nossa aula, o exercício da consciência cristã. Então a gente vai entender o que significa, o exercício dessa consciência cristã. Então lá na página de número 286 do nosso livro, nós vamos estar falando um pouco a respeito desse assunto. Tá? E aqui nessa página vai se falar sobre um homem chamado Dietrich. Esse homem, ele foi um homem que viveu nos anos de 1933. Ele viveu na época de Hitler, na época a qual Hitler dominava, a Alemanha. E esse homem ele era um teólogo. E a gente sabe, que Hitler ele veio com esse regime nazista, e ele, era uma pessoa que ele não acreditava em Deus, E as práticas, que ele colocava sobre o seu governo eram práticas que levavam o povo a cometer coisas que seriam contrárias a uma ética cristã, Então esse homem, ele lutou, contra esse governo, porque ele não deixou que essa imposição de Hitler afetasse aquilo que ele era e as coisas ao qual ele acreditava. Então, mesmo por forte perseguição, mesmo por um governo nazista, e um governo, nas mãos de Hitler, um homem totalmente perverso e anticristão, a gente vai ver que esse homem chamado Dietrich, ele se manteve firme, diante a tudo isso, diante a este caos, e ele foi um homem que ele viveu, segundo o padrão bíblico, segundo aquilo que Deus se agrada, e não se deixou ser corrompido por aquilo que o governo estava colocando para ele viver. Então, por conta disso, ele acabou morrendo, numa câmara de gás. Ele se juntou com algumas pessoas e esse homem ele fez um atentado, contra a vida de Hitler. E por conta disso, Hitler descobriu desse atentado, descobriu as pessoas que estavam contra ele, e ele acabou sendo morto numa câmara de gás. Então, assim, ele foi fiel ao Senhor até o fim. Ele errou, em ter se juntado com essas pessoas para poder, matar Hitler, por mais que um homem seja perverso, por mais que uma pessoa seja ruim, por mais que uma pessoa esteja nos perseguindo, a gente não deve jamais usar de violência para com as pessoas. A gente jamais deve, se juntar com outras pessoas e querer o mal, dessa pessoa que está nos perseguindo. Aliás, a Bíblia ela nos diz o contrário. Ela fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então ele agiu mal nesse ponto, nem queria matar Hitler. Mas ele não deixou se corromper o seu coração entre os costumes, e as leis que eram postas no país. Ele não se deixou se corromper e se levar por essas leis. E ele preferiu morrer em uma câmara de gás, do que se dobrar a um governo nazista e negar a sua fé. Então a gente vai ver lá na página 286, lá no finalzinho da página, disse assim: se tivéssemos a oportunidade de perguntar a Dietrich o que é a consciência cristã, a pergunta que fica, que resposta obteríamos? Certamente responder-nos-ia que a consciência cristã é o exercício pleno de nossa fé num mundo que jaz no maligno. Por isso ouso afirmar, Jesus Cristo, e não homem algum ou Estado, é o nosso único Salvador. Então olha que resposta linda, que resposta plausível. A gente vê que você ter uma consciência cristã, o exercício da consciência cristã é você estar num mundo corrompido, é você estar sendo regido por muitas leis, que às vezes, não são favoráveis, àquilo que Deus manda a gente fazer. E mesmo assim você está nesse mundo corrompido, nesse mundo de pecado, e você não deixar que essas coisas influenciem a sua vida. Isso verdadeiramente é ser um cristão. Nós não podemos nos desligar do mundo. Nós não podemos, colocar uma bola de vidro ao nosso redor, e ficar dentro de um círculo. Não, a gente é obrigado a estar nesse mundo, a gente convive com as pessoas do mundo, a gente convive, com as situações que acontecem no mundo.
né? Mas você ser um cristão é você conviver, é você estar no meio dessa imundície toda e você não deixar que essa imundície afete teu coração, que essa imundície mude aquilo quem você é, né? Então isso é o resumo de que é o exercício da consciência cristã, né? E indo lá para a página 287, nós vamos ver o seguinte, né, que no entanto, apesar da minha admiração, né, por Bonhoeffer, né, que é o homem chamado Dietrich, né, Dietrich, perdão, né, não posso concordar com a sua participação no complô em assassinar Adolf Hitler. Há outras formas de se testemunhar a graça divina. Para justificar sua atitude, teria ele afirmado: é melhor fazer o mal do que ser mal. A questão é que quem pratica o mal pode tornar-se mal. Mas pelo testemunho que temos deste abençoado e querido irmão, tenho certeza de que, provado naquele campo, repensou em sua atitude e após o seu martírio foi recebido pelo amado Salvador, pois somente um coração meigo e convertido seria capaz de produzir semelhante beleza, né? Então a gente vai ver que assim, ele buscou viver os princípios de Deus, né, numa época muito difícil. Ele deixou-se levar em um momento, né, em desejar matar Hitler, até porque ele deve ter presenciado coisas horríveis, coisas inimagináveis. Ele deve ter visto muitas pessoas inocentes morrerem, né, por questões banais, né, e ele vendo isso tudo, ele acabou se deixando levar por esse grupo de pessoas que tentaram matar Hitler. Então ele acabou se misturando com essas pessoas e foi pego nesse complô, né? Mas foi um homem de Deus, foi um homem que, né, assim, eu creio que recebeu a sua salvação, porque foi até o fim se negar a sua fé, né? E foi um homem que nos deixa um grande exemplo, né? Que viveu numa época perversa, numa época horrível, e mesmo assim ele se manteve íntegro diante de Deus. O texto 2, nós vamos falar sobre o princípio da obediência civil. Então nós vamos entender aqui nesse texto o seguinte, que existem leis que regem nosso Estado, né, que regem o nosso país, e que nós estamos, né, sendo regidos por essas leis, e nós como cristãos devemos ter obediência para com essas leis. Tá? Então diz assim, o discípulo de Cristo obriga-nos a exercer plena e exemplarmente a nossa cidadania terrena, pois somente assim vieremos a glorificar o Pai Celeste. Afinal, somos concidadãos dos santos e representantes do reino de Deus. Cabe-nos, por isso, observar rigorosamente o que nos recomenda a Bíblia Sagrada. Né? É ensinamento bíblico que aponta os deveres do cidadão concernente às leis e deliberações do governo secular. Este princípio foi exposto de maneira bastante clara pelo apóstolo Paulo. Estas são as principais obrigações do cristão numa sociedade politicamente organizada: orar e promover a paz da cidade, honrar os governantes e interceder por eles, submeter-se às autoridades e pagar os impostos. Né? Então, isso são os conselhos que a Bíblia nos deixa para que a gente venha exercer a nossa cidadania terrena. Né? Então, a gente deve orar, né, pelos nossos governantes, orar pelo nosso país. A gente deve se submeter, né, às leis regidas no nosso país. É claro que a gente vai ver que a gente deve se submeter, né, até o ponto que isso não nos interfira como um cristão, até que isso não interfira a nossa fé. Tá? Então a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E a gente deve pagar os nossos impostos corretamente. Né? A gente não deve sonegar impostos. Né? Isso é uma atitude errada, né? E que um cristão não deve praticar ela. Né? Quer na vida particular, quer na pública, o dever cristão deve o cristão ser um exemplo de lisura e incorruptibilidade, principalmente se exerce algum cargo eletivo. Todavia, jamais deve abrir mão da sua consciência cristã. Ele obedecerá às leis, sim, contudo, rejeitará as que contrariam a palavra de Deus. Né? Foi o que eu estava falando anteriormente. Ele tem que obedecer, sim, às leis do país, né? Porém, né, ele deve obedecer até um ponto. Até o ponto que essas leis elas não vão entrar em conflito com as leis de Deus. Quando essas leis terrenas elas entram em conflito com as leis de Deus, então a gente deve ficar com a Bíblia, ficar com as leis de Deus e
nos dar um salvaguardo de desobedecer essas leis terrenas, tá? Mas somente quando há esse tipo de conflito, tá? Isso não é uma ressalva para que nós venhamos a desobedecer qualquer lei regida pelo nosso país, porque o nosso país é um país ímpio. Não, não é assim. Somente leis, né, que vão nos implicar ou vão bater, vão confrontar, né, com as leis de Deus, com aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Caso não confronte, então nós devemos obedecer às leis do nosso país, tá bom? Então agora a gente vai ver alguns exemplos, né, de pessoas que entraram nesse tipo de conflito, ao qual um mandamento, uma lei que regia o país a qual essas pessoas moravam, entrou em conflito com aquilo a qual Deus queria. E a gente vai ver pessoas que desobedeceram as leis civis para obedecer a lei de Deus, tá? E o primeiro exemplo a qual o texto aqui, o livro vai nos dar, lá no texto de número 3, lá na página 290, é o exemplo das parteiras hebreias, né? A gente vai ver que Faraó, né, ele havia dado uma ordem para que todo menino, né, todo menino hebreu, né, toda criança que nascesse homem hebreu do povo hebreu deveria ser morto, né? E ele dá uma ordem para as parteiras para que jogassem, né, as crianças no rio, né, para que aquelas crianças morressem e que somente deixasse sobreviver quem nascesse, né, quem nascesse mulher, né? Então a gente vai ver que isso foi dado uma ordem porque Faraó ficou com medo, né, do povo hebreu ele se rebelar contra ele, porque o povo ia crescendo muito, né? Ele havia escutado alguns indícios que iria sair um governante, né, do meio do povo hebreu, né? E esse homem era Moisés, né? E a gente vai ver que Faraó ele dá essa ordem para as parteiras para que isso não viesse a se concluir. Mas a gente vai ver que as parteiras elas não obedeceram à lei de Faraó, né? Toda criança que vinha, né, mesmo sendo menino, elas deixavam nascer. Então a gente vai ver que, né, elas estavam fazendo o que ali? A vontade de Deus. Né? Elas estavam obedecendo, né, aquilo que Deus estava ministrando para elas obedecerem. Então elas descumpriram com a lei de Faraó, né, com a lei de seu país. Então elas foram erradas? Não. Porque a lei do país entrou em conflito com uma lei divina. Então, quando entra nesse conflito, volta a afirmar, a gente deve ficar com a lei divina e deve rejeitar a lei do nosso país, tá bom? Parteiras de ofícios e crentes, lá na página 291, parteiras de ofício e crentes por convicção, Cifrá e Puá, desafiaram as ordens do rei. O texto sagrado testemunha-lhes a coragem, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E por que constituiu e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, né? Então assim, ela, né, desobedeceram a Faraó, decidiram obedecer a Deus e foram abençoadas, né? Então a gente vai ver que sempre quando a gente se coloca na obediência a Deus, sempre quando a gente escolhe a Deus acima de qualquer outra coisa, a gente atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, tá? Cifrar e Puá transcenderam os limites da desobediência civil. Sua atitude foi motivada não por meras certezas políticas, e sim por seu temor a Deus. Assim agiram também os pais de Moisés. Por isso estão arrolados entre os campeões do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei, né? Então os pais de Moisés, eles não se deixaram levar pelo decreto do rei, né? Era para eles jogarem a criança no rio, era para eles matarem a criança, né? E eles não mataram, eles viram que a criança era uma criança formosa e eles esconderam aquela criança num período de 3 meses, né? E eu creio que vocês sabem, né? Você que está me ouvindo sabe da história. Então a gente vai ver que eles colocam, fazem, né, um cestozinho de junco, né? E eles colocam essa criança dentro do cesto de junco e colocam no rio, né? Só que a irmã de Moisés vai acompanhando a beira do rio, né, para ver o que iria acontecer com Moisés. E a gente vai ver que a filha de Faraó, né, estava se banhando no rio.
Então, quando a criança passa pelo rio, ela manda que uma das suas servas vá lá e busque essa criança. E ela olha para essa criança, né? Ela sente uma afeição por essa criança, ela decide criar esta criança, né? Então a gente vai ver que Deus, ele é tão misericordioso que essa filha de Faraó, ela pede para que a sua serva buscasse uma das hebreias para poder amamentar aquela criança, né? E a gente vai ver que Deus, ele instrui, né, as suas servas a ir buscar justamente a própria mãe de Moisés. Então Moisés, a mãe de Moisés, ela conseguiu criar, amamentar o seu filho, né, mesmo sobre uma lei que era para matar ele, mesmo sobre uma lei a qual o faraó tinha mandado matar. Então Deus, ele é muito misericordioso, e Deus, ele é sempre fiel com aqueles que lhes obedecem. Então eles correram um risco de vida escondendo essa criança, mas por obedecerem a Deus, eles foram muito recompensados e muito abençoados por Ele. Agora a gente vai lá no texto 4, nós vamos falar sobre o exemplo dos jovens hebreus em Babilônia. Esse texto vai nos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E vai falar sobre também Daniel. Então a gente vai ver que esses homens, né, eles foram levados cativos para a Babilônia, né, no momento ao qual, né, o rei Nabucodonosor, ele invade, né, o reino de Judá, e ali ele leva, né, os príncipes, né, do reino hebreu, né, do reino de Judá para a Babilônia. E dentre desses príncipes e sábios, né, era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente vai ver que esses homens, né, eles foram transportados para a Babilônia. Né? E a Babilônia era um país totalmente pagão, um país que não conhecia o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Era uma nação que adoravam outros deuses, tinham costumes totalmente contrários, né, às leis de Deus. E a gente vai ver que esses homens, lá na Babilônia, eles mesmo assim eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Mesmo vivendo numa nação, né, que lhes impunham leis, né, que eram contrárias às leis de Deus, eles decidiram, né, ficar ao lado do Senhor, eles decidiram obedecer ao Senhor do que obedecer à nação. Então a gente vai ver que eles também foram muito abençoados. E eles decidiram isso em diversas situações. A gente vai ver que, a princípio, né, quando eles são levados para a Babilônia, foi oferecido a eles, né, um banquete, né, e eles tomam uma decisão de não se deixar de se contaminar, né, por esse banquete. Então a gente vai ver que eles já tomam uma decisão entre obedecer a Deus do que obedecer, né, e se deixar levar pelas coisas que estavam sendo oferecidas a eles naquele país. A gente vai ver que em um determinado momento, né, a Bíblia nos fala que o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua, né, e ele coloca um decreto, né, não era um pedido, era um decreto, ao qual todos se prostrassem diante da estátua, ao som né, de uma corneta, né, de um instrumento, todos deveriam se prostrar diante da estátua. E a gente vai ver que no momento, né, a qual é soado, né, esse som, e quando as pessoas se prostram, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram, eles se mantêm de pé. Por quê? Porque a ordem de Deus era para somente se prostrar perante Deus e não perante uma estátua feita por homens, né? Então a adoração e a prostração deles ali eram somente perante Deus e não perante uma estátua. Então ali, né, eles correram um risco de vida por conta dessa desobediência, né, desse decreto. Eles foram jogados na fornalha de fogo, mas ali Deus operou um milagre na vida deles, né? Um milagre tão grande que o rei Nabucodonosor, né, ele olha para dentro da fornalha e ele pergunta ao seu servo, ele diz assim: não foram apenas 3 homens que nós lançamos dentro da fornalha? Por que eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha? Né? Então assim, Deus estava com eles ali dentro da fornalha e protegeu eles. E eles saíram da fornalha sem que nem um cheiro de fumaça houvesse nos seus cabelos. Né? Então assim, a gente vai ver o milagre que Deus operou na vida deles, como Deus foi misericordioso e como Deus recompensou a obediência desses homens, né? Vivendo em um império pagão, vivendo em um império ao qual eram totalmente contrárias às leis de Deus. Então assim, esses são alguns exemplos, né, que nos traz, né, esse texto 4, a qual esses homens, sem resistência, sem proclamar guerra contra o rei, mas simplesmente,
Eles obedeceram a Deus, simplesmente eles colocaram diante do rei o seguinte: olha, nós vamos te obedecer, rei, naquilo que não implica, né, com as leis do nosso Deus. A partir do momento que entrar em confronto, a gente vai ficar do lado do nosso Deus. E assim eles fizeram, foram abençoados, foram colocados em lugares de honra, né, diante do império da Babilônia, porque o rei Nabucodonosor viu que eles eram, né, abençoados por Deus. Então eles foram ricamente abençoados e protegidos pelo Senhor, porque escolheram a obediência a Deus. Né? Em Deuteronômio, né, Deus ele fala através de Moisés, né, que existia dois caminhos para o povo escolher: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. E Deus ele fala através de Moisés, né, ele manda Moisés dizer ao povo: se vocês escolherem a desobediência, vocês vão atrair maldição para a vida de vocês. Porém, se vocês escolherem a obediência, né, vocês vão atrair as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. E a gente vê que isso na Bíblia vem se cumprindo, aonde pessoas que decidiram desobedecer, né, foram amaldiçoadas, e pessoas que decidiram obedecer ao Senhor foram muito abençoadas. Então não depende da situação que você esteja passando, né? Não depende da situação do nosso país. Se nós sempre se colocarmos na obediência a Deus, nós seremos abençoados, seremos recompensados pelo Senhor. Então nossa obediência ela deve ser incondicional a Deus. A nossa obediência deve ser acima de qualquer lei, qualquer coisa que possa querer, né, nos colocar contra as leis de Deus. A gente deve sempre escolher obedecer a Deus acima de qualquer circunstância. O texto 5, né, ele vai falar sobre Esther. Esther é uma rainha, né, que viveu, né, em um reino pagão. E a Bíblia vai nos falar que essa rainha, né, ela era judia, né, ela era hebreia, na verdade, né, ela pertencia ao povo hebreu, né, e ela foi colocada ao posto de rainha. E a gente vai ver que neste reino, né, houve uma conspiração para que o rei colocasse um decreto para que se matasse, né, todos os hebreus, né, que viviam nesse povoado. E quando houve esse decreto, né, Esther estava no meio, né, desse decreto. Ela também deveria ser morta porque ela era uma hebreia, mas o rei não sabia, né, da sua cidadania. Né? Então ele dá esse decreto, né, e o povo, né, ele iria morrer. Porém ela, né, ela consegue, de uma certa forma, né, conversar com o rei e armar toda uma situação para que isso não viesse a acontecer, ou que desse a chance do povo, né, de ser defendido. Então a gente vai ver que a rainha ela desobedece um decreto do rei, né? Foi um decreto, né? O rei tinha falado, ó, vocês vão, né? Todo o povo hebreu deve ser morto, né? E ela consegue armar uma situação, ela consegue conversar com o rei e mostrar para o rei, né, que aquela situação era uma situação errada. E ela, com este ato, ela consegue salvar não somente a vida dela, mas a vida de toda uma nação. Né? Então, lá no texto diz o seguinte: o autor do livro de Esther, servindo-se de palavras singelas, porém belas e fortes, ilustra como deve o crente insurgir-se contra a injustiça. Mostra ele que nem sempre uma lei visa o bem comum. Muitas vezes contempla apenas os interesses de uma minoria barulhenta, festiva e insolente. Não raro, reflete as ambições ordinárias e baixas de uma única pessoa. Né? Às vezes leis, né, que eram para cooperar com o bem de um todo, né, ou com o bem de uma grande maioria, às vezes tem leis que são colocadas apenas para trazer benefícios para um pequeno grupo, né, para favorecer pequenas pessoas e desfavorecer um grande grupo. Né? O que estava acontecendo aqui no reino era algo assim, né, no tempo de Esther. Uma lei que ia só favorecer um homem e queria destruir toda uma nação. Né? Além disso, havia uma vergonhosa motivação econômica. Sabendo que os filhos de Israel possuíam muitos cabedais e riquezas, o malvado Amã queria confiscá-los, não tanto para o rei, mas para si. Em casos como esse, o dominiciante sempre acabava por receber o seu quinhão. Não foi o que aconteceu na Alemanha nazista? Escudado no pretenso arianismo, Hitler e sua quadrilha visavam tão somente as lendárias riquezas dos filhos de Abraão. Né? Então Hitler também ele tomou uma posição bem semelhante, onde ele queria matar, né, todos os judeus,
né? Não por querer matar, mas porque tinha um interesse econômico por detrás. Eles queriam a terra de Israel. Então por isso que ele queria dizimar todos os judeus, né? Ele tinha esse interesse nessa terra de Israel, né? E assim como no caso de Esther e Amã. Amã tinha um interesse nas riquezas do povo hebreu que vivia ali. Então por isso ele fez a cabeça do rei para que houvesse esse decreto. Então essa lei ela ia sido colocada apenas para favorecer Amã. Ele não estava se importando que todos iriam morrer, ele estava apenas se importando com aquilo que ele queria ganhar, né? Lá na página 298 diz assim: a resistência pacífica de Mordecai. Mordecai ele era tio, né, de Esther. Como reagir a uma tragédia já decretada? Aguardar a espada? Entregar-se logo ao martírio? O judeu Mordecai agiu como fiel representante do povo de Deus. Sabendo ele que, mais cedo ou mais tarde, Amã haveria de se levantar contra Israel, já estava devidamente preparado a fim de enfrentar aquela emergência. Ele não era tio, era primo, perdão. Tá? Primo da rainha Esther, empreendeu Mordecai uma resistência pacífica contra o Império Persa. Ele não usou apenas palavras, utilizou-se de gestos dramáticos e ousados. Rasgando as suas vestes, saiu pela cidade e clamou com grande e amargo clamor. Não satisfeito, fez com que o seu pretenso ordeiro sereno chegasse às portas do palácio real, e assim vestindo pano de saco expôs a própria vida, pois ninguém dignamente trajado podia aproximar-se dos terrenos do rei. O seu gesto foi imitado pelos filhos de Israel nos mais recuados cantos do império. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se desviavam em panos de saco e em cinza, né? Então Mordecai ele não agiu de uma forma violenta. Mordecai ele viu a situação e ele também não cruzou os braços, né? Porque nós devemos entender que diante de uma situação nós não podemos agir com violência, mas também não podemos cruzar os nossos braços e deixar as coisas simplesmente acontecer. Nós devemos usar de estratégia, assim como Mordecai usou. Então ele usou de uma estratégia para chamar a atenção do rei e para que ele tivesse a oportunidade de explicar ao rei, né, o que verdadeiramente estava por detrás de tudo aquilo. Né? Então, com essa estratégia, com esse intuito, ele conseguiu, né, o seu intuito de mostrar para o rei, de falar com o rei, de toda a situação que estava acontecendo, para que o rei compreendesse, né, a verdadeira situação que estava acontecendo, que era apenas um interesse de Amã, né, por um simples interesse egoísta que estava acontecendo aquele martírio todo, o que iria acontecer aquele martírio todo. Então ele de sábia estratégia, sem usar de violência, ele consegue mostrar para o rei o intuito e ele consegue, juntamente com a rainha Esther, salvar o povo hebreu desse martírio. Na página 300, né, nós vamos falar o exemplo dos apóstolos. Né? A pergunta mais importante da ética cristã e que jamais deixou de ser atual e urgente veio de Pedro e João. Diante das autoridades religiosas de Israel, que os pressionavam a não mais pregar em nome de Jesus, indagaram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Em seguida, os apóstolos, deixando-lhe bem claro não estarem dispostos a renegar a missão que lhes confiara o Senhor Jesus. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? Os apóstolos também é um grande exemplo, né, de pessoas que decidiram obedecer a Deus e não obedeceram a uma lei. A gente vai ver que nos tempos dos apóstolos houve uma grande perseguição, né, dos judeus por parte dos cristãos. Né? A gente vai ver que os cristãos eles eram perseguidos pelos judeus, pelos judaizantes, e que existiam decretos a qual eles proibiam de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então a gente vai ver que mesmo diante dessas leis, eles não se calaram, eles não deixaram de pregar, porque eles sabiam que pregar a palavra, levar o cristianismo adiante, era algo de Deus para a vida deles, era algo que Deus queria, que Deus requereria deles. Então eles preferiram pagar o preço, né, em desobedecer o país e do que deixar de cumprir com a missão de Deus para a vida deles. E a gente vai ver que eles pagaram um preço por isso, né, por desobedecer a lei, né,
que o país ali estava, né, falando, implicando para eles, muitos foram presos, né, alguns foram torturados, alguns foram crucificados, outros foram arrastados. Então quase todos tiveram uma morte violenta. Né? E por quê? Porque estavam descumprindo com uma lei do país. Mas eles estavam fazendo a coisa certa sim, porque descumprindo com esse decreto, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então eles colocaram a vontade de Deus acima de qualquer outra circunstância. Mesmo que eles tinham que pagar com a própria vida e sofrer as consequências, né? Eles preferiam fazer a vontade de Deus acima de qualquer lei, né? Que lhes proibia isso. Engana-se quem pensa estar o comunismo sepultado sobre os escombros do Muro de Berlim. Antes, achava-se confinado àquele perímetro. A partir de então, avançou rumo ao Ocidente sob o estandarte da redemocratização do Oriente. Se antes a Guerra Fria congelara-os no bloco soviético, agora descongela-se em nosso hemisfério achando-se bem à vontade, inclusive no salão oval da Casa Branca. Não nos iludamos. A agenda dos partidos de esquerda é incomparável com a doutrina cristã. Isso não significa que não abriremos a agremiação políticas de direita. Tanto esta quanto aquela são contrárias à santíssima fé. Não vejo diferenças entre o nazismo de Hitler e o comunismo de Stalin. Apesar de ostentarem nomenclaturas e símbolos diferentes, praticaram os mesmos crimes contra a humanidade e contra Deus. Então a gente vai ver que esses partidos, né, de esquerda, né, o comunismo, ele é um partido que ele impõe leis, né, que são contrárias às leis de Deus. Então a gente vai ver hoje no Brasil, a gente está vivenciando isso, né, isso está muito claro para a gente vai ver que hoje o Brasil ele é governado por um partido comunista, e declarado isso, tá? Isso não é mais ele não vem mais assim escondido, eles são declarados comunistas. E a gente vai ver que todo o projeto, né, do partido que está governando o nosso país, né, o PT, eles são projetos que são contrários às leis de Deus, né? A legalização do aborto. A gente viu sobre o aborto nesse livro, né, em lições passadas, a legalização de drogas, né, e entre tantas outras leis. A gente vai ver que hoje, né, muitos cristãos estão sendo proibidos de falar, né, da palavra de Deus, né, então você não pode mais pregar contra o homossexualismo, né, contra outras questões. Então, assim, eles são totalmente desfavoráveis ao cristianismo, né, porque o comunismo ele prega, né, uma política que todo cidadão deve adorar o Estado, porque é do Estado que provém os recursos, né? Então eles querem escravizar a população e fazer com que a população acredite, né, que tudo provém do Estado, que todos os seus recursos, que tudo aquilo que precisa é o Estado, é o país que provê. Né? E o cristianismo ele nos diz ao contrário, que não é o país que provê, mas e sim Deus que provê para nossas vidas, tudo que nós precisamos e necessitamos. Né? Por isso é um dos fatos deles serem tão contrários, né, ao cristianismo. Então a gente vai ver que no Brasil a gente está vivenciando isso, as coisas, né, se continuarem do jeito que está, vai se apertar, vai piorar, né? E esse é o tipo de política, né, ao qual o comunismo prega. Então eu volto a afirmar, não existe um cristão comunista, não existe um cristão de esquerda, não existe. Né? Se uma pessoa ela é cristã e ela se considera de esquerda, né, das duas uma, ou ela não conhece nada sobre o cristianismo, ou ela não conhece absolutamente nada sobre o que é uma pessoa de esquerda. Né? Porque se ela conhecer tanto uma verdade quanto a outra, ela vai ver em si que não é possível, né, você abraçar as duas causas. Uma é numa extrema, numa ponta, e a outra na outra extrema de outra ponta. Então não existe a possibilidade de você conseguir conciliar, né, esses dois pensamentos. Né? Então a gente vai ver que o comunismo ele é totalmente contra a ética cristã e os princípios da palavra de Deus. Investidas culturais. Todavia, com a queda do Muro de Berlim na Alemanha, a cortina de ferro não demorou a cair na Tchecoslováquia em 9 de novembro de 89. O governo comunista de Berlim, capaz de conter o tsunami democrático que varria as nações comunistas, inclusive a Rússia, autorizou seus cidadãos a cruzarem as fronteiras. Naquele dia concretizava-se o sonho, né, de Dubek. Os tchecos e eslovacos
embriagaram-se de tal forma com a inesperada liberdade que resolveram separar-se formando duas repúblicas distintas. Em vez da cortina de ferro, caía agora sobre a Europa Oriental uma diáfana e tenue cortina de seda. Esse acortinado tecido pela indústria cultural do Ocidente exibiu-se mais nocivo do que a cortina de ferro. Nem os cristãos fugiram dos seus encantos. Se antes sabiam lidar com o jugo comunista, agora mostravam-se relutantes e até ingênuos quanto aos subprodutos da democracia ocidental. A liberdade de prensa jamais deixou de ser bem-vinda, mas como proteger-se da libertinagem produzida em escala industrial por Hollywood e por outras multinacionais em entretenimento, né? Então a gente vai ver que não é só o comunismo que é ruim, né, para o cristão. A gente vai ver que a democracia, né, em uma certa parte, ela também traz uma certa libertinagem, né, porque a democracia ela apoia, né, os direitos de todos ou de uma grande maioria. Então, se essa grande maioria optar, né, pela libertinagem, né, o governo vai optar pela libertinagem, porque ele vai estar apoiando ali uma grande maioria, né, e as ideias da grande maioria. Então, assim, isso também numa certa situação nós devemos tomar um cuidado, porque o cristão ele tem que ser democrático, o cristão tem que apoiar a democracia, sim, mas ele tem que entender o seguinte, que a democracia também pode trazer algo que seja ruim para o cristão, né? Então, o cristão ele tem que estar atento a tudo, né? A tudo que vem hoje para o mundo, né? Porque o mundo ele é governado por pessoas que assim estão lá pelos seus próprios interesses. É difícil você achar um governante hoje que busca o bem de todos, né? Muitos estão lá buscando seus próprios interesses, defendendo seus próprios interesses e vendo aquilo que é melhor para ele, né? E não propriamente o melhor para uma nação ou o melhor, né, segundo aquilo que deveria ser um querer de Deus para a vida, para as nossas vidas, né? Então a gente deve tomar um cuidado, a gente deve analisar, a gente deve estar sempre vigilante, né, atento a tudo que se é colocado e proposto ao nosso país, para que a gente também não venha ser enganado, né, por um viés ou por algo que vem aparentemente bom, né, mas que por detrás está trazendo algo que seja ruim para nossas vidas e quando nós percebemos, acabamos estando envolvidos com essa situação. De vez em quando, lá na página 305, de vez em quando, governos eleitos democraticamente acham de insurgir-se contra a Igreja de Cristo, tendo como o exórdio de suas arengas, o laicismo estatal põe-se contra os valores e símbolos cristãos. Das repartições públicas tiram bíblias e cruzes. Não satisfeitos, buscam proibir o ensino religioso nas escolas públicas e veladamente dificultam o livre exercício da fé em praças e logradouros. Tais manobras são tão antigas quanto o próprio demônio, né? Então isso é no governo democrático, porque o governo democrático ele vai governar para todos, né? Ou deveria ser assim, né? E governando para todos, ele não pode favorecer, né, uma religião, uma determinada religião e desfavorecer outras. Então ele deve colocar todos os tipos de religião como num pé de igualdade, né? Então assim, o país ele não tem uma religião oficial, né? Mas ele aceita ou tolera qualquer tipo de fé que as pessoas, né, desejam professar, desde que uma fé não implique ou não atrapalhe a fé de outra pessoa, né? Não ofenda a fé de outra pessoa. Então, por exemplo, assim, quando você vai fazer um culto numa praça pública, você já não pode, porque você está ali diante de várias pessoas com determinados tipos de fé e ali você acaba inferindo na fé ou na crença de uma outra pessoa, né? Então, assim, isso acaba te restringindo como um cristão, né, de você ir para a rua, de você poder pregar a palavra, de você poder expressar a sua fé publicamente, né, porque você acaba sendo proibido por isso, porque o Estado ele protege, para que você não venha interferir na fé de outra pessoa, né? Então assim, a democracia, né, por mais que ela seja um governo assim, né, melhor que o comunismo, ela também traz algumas implicações ruins para o cristianismo, aonde nós devemos também tomar um certo cuidado, né? Devem os governantes saber que se o Estado é laico, a nação é dividida em confissões e credos. Na sociedade,
As persuasões religiosas não são poucas, e cada uma delas tem de ser respeitada. Infelizmente, certos governos nenhum apreço demonstram as religiosidades dos governados. Haja em vista a infeliz iniciativa de se distribuir o famigerado kit gay em todas as escolas públicas. Não fosse a enérgica reação dos cristãos, nossos filhos teriam sido alvo de uma agenda nociva e destruidora, sucessível ao clamor da sociedade, e então o presidente Dilma Rousseff achou por bem vetar a distribuição do material didático, né? Então a gente vai ver que não se pode, né, levar as Bíblias nas escolas, né? Não se pode fazer uma distribuição de Bíblia nas escolas, né? Porque é um país laico e você não pode impor nas escolas nenhuma fé cristã, né? Mas pode-se, contudo, né, e eles desejavam fazer isso, distribuir kit gay, né, uma cartilha onde ensinava a criança, né, que ela tinha sua liberdade de escolha, quando ela não nascia homem nem nascia mulher, mas ela nascia, né, com direito de escolha, onde ela poderia escolher o gênero que ela quisesse ser, né? Então a gente vai ver que essas coisas que estão deturpando a mente das crianças podem ser distribuídas, mas uma Bíblia qual vai ensinar algo bom, que vai ensinar algo que vai levar uma pessoa a Deus, né? Isso é proibido. Isso num país democrático, né? E esse kit gay ele não foi distribuído, né? Porque os cristãos bateram em cima, né? E conseguiram, né? Uma ação junto ao Senado para que isso não fosse permitido, né? Mas a gente vai ver que isso até no governo Jair Bolsonaro na sua candidatura, né, ele fala muito sobre essas cartilhas, esses materiais, né, que eles queriam distribuir nas escolas, né, ele até mostrou isso uma vez no Jornal Nacional, né, em jornal, né, público, numa rede nacional de televisão. Então as pessoas começaram a tomar conhecimento disso. Então, assim, isso são coisas que acontecem dentro de um país democrático, né, onde, né, não se favorece o cristão. O cristão ele é favorecido porque ele está num país democrático, né? O cristão ele a cada dia ele está sendo mais coagido em qualquer regime que for. Claro que o comunismo ele vai ser um regime ainda pior, porque ele vai trazer uma perseguição verdadeira. A democracia não, a democracia ela pode te vetar em algumas situações, mas ela não te proíbe de professar a sua fé, né? Então é por isso que é melhor ainda você viver num país democrático, né, do que viver em um país comunista. Que o país comunista eles vão impor que você negue a sua fé. No país democrático não, eles não vão implicar com a sua fé, contudo que você também não implique com a fé de outras pessoas. E a conclusão, nenhum momento como este, em que as liberdades cristãs se veem seriamente ameaçadas em todo o mundo, que a nossa resposta seja a dos santos apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou então que respondamos com estas palavras de Jesus ao rebater as ameaças de Herodes, e de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e ao terceiro dia terminarei. Né? Então essa foi a resposta de Jesus, né, e dos apóstolos diante desses governos e essas leis que eles proibiam de fazer algo, né, algo para Deus. Né? Eles foram contra essas leis e foram homens valentes, ao qual levantaram a sua cabeça e, sem se esconder, eles professaram a sua fé em Cristo, né? Fizeram a vontade de Deus, mesmo debaixo de leis que eles proibiam de fazer isso. Então, no nosso país, né, nas nossas vidas, melhor falando, nós precisamos ter essa mesma coragem e ousadia, né, de não se intimidar, né, com as restrições ou com as leis que estão colocadas ou poderão ainda ser colocadas nas nossas vidas, mas que nós venhamos a estar disposto a que, se for preciso, né, pagar o preço com a nossa própria vida, mas fazer a vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos manda fazer, né, que é pregar o seu evangelho, ensinar, né, o evangelho do reino às pessoas, levar as pessoas até Cristo Jesus para que elas sejam regeneradas, recebam, né, o perdão do Senhor e sejam salvas. Essa é a nossa missão como cristão, né, e que eu e você, né, que está me ouvindo aqui, que está vendo esse vídeo, que nós venhamos a ter essa coragem, que nós venhamos a pedir sabedoria da parte do Senhor, para que a gente venha, né, fazer a vontade do Senhor independentemente das circunstâncias, que a gente venha colocar o nosso amor a Deus acima de qualquer outra situação, e que a gente venha chegar ao final de nossa vida e fazer como o apóstolo Paulo falou, né, que
né, combati o bom combate, né, encerrei a carreira e guardei a fé. Que a gente venha combater o bom combate do Senhor. Que a gente venha, né, chegar no final da nossa vida, encerrar a nossa carreira como cristão, né, e ir morar com o Senhor Jesus nos céus. Amém? Que Deus assim abençoe, né, fique na paz, Deus abençoe.